Olá, pessoal. Estamos dando prosseguimento ao nosso curso na modalidade Extensão Online, Liderança Juvenis em Tempos de Crise, capacitando futuros gestores para o terceiro setor. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso. Hoje temos aí mais um vídeo, né? Meu nome é Felipe Sampaio, sou bacharelando em Sociologia pelo Centro Universitário Internacional, Uninter, RU 2789307. Estágio supervisionado, atuação do bacharel no terceiro setor, Sociologia Uninter. Bom, hoje nós vamos focar no tema Terceiro Setor no Brasil, Estudos e Reflexões. Na verdade, é uma continuação, né, do vídeo 3, que já traz uma abordagem referente ao terceiro setor. Né? Então, a parte 2 do vídeo 3. Aqui eu deixo a referência do material que nós vamos utilizar para a reflexão relacionada ao assunto. Né? Terceiro setor no Brasil, avanços sociais, retrocessos e desafios para as organizações sociais, dos autores Eider Arantes Oliveira e Edileuza Godoy de Souza. Então, eu começaria já em um determinado aspecto, né, já levantado pelos autores neste trabalho, principais avanços do terceiro setor no Brasil. Então, aqui nós vamos falar tanto dessa trajetória, né, do terceiro setor, como das problemáticas e desafios da atualidade. De cunho fundamentalmente assistencialista e origem religiosa, desde a época do Brasil colônia, existem organizações que cumprem um papel de substituição ou complemento das responsabilidades atribuídas a priori ao poder público. Pela sua própria natureza, essas instituições, as quais se constituíam de hospitais, educandários e asilos, de alguma forma foram o início de um movimento social que ao longo de décadas se ampliou em função do crescimento populacional, a urbanização da sociedade, conjuntura política em conjunto com a incapacidade do Estado em atender às necessidades primárias nas áreas da saúde, educação e assistência social. Esse é um trecho de Silva, 2010. Esse movimento, então, em meados da década de 1990, impulsionado pelos agentes e organizações conectadas às fundações filantrópicas norte-americanas, e a onda de investimento social corporativo fez com que o termo terceiro setor se espalhasse pelo Brasil. Landim, 2008. Entretanto, como o mesmo autor sugere, o termo terceiro setor não é originário deste país, como já comentado anteriormente, e a sua denominação é uma mera tradução do inglês americano third sector para o português brasileiro. De fato, não somente o termo foi trazido, mas também o conceito foi importado do americano, mas sem considerar o contexto cultural que se apresenta naquele país, onde a sociedade precede o Estado, e em que as atividades voluntárias e baseadas em associações fazem parte de um pensamento fundamentado no estado natural do individualismo liberal. Ao se traçar uma linha do tempo para analisar a trajetória e avanços das organizações da sociedade civil, OSC,
termo que se confunde com as fundações privadas e associações sem fins lucrativos, FASFIL, e o próprio termo ONG. Tem-se o cenário histórico que se delineia nos próximos parágrafos. Bom, então, até aqui nós vimos o surgimento dessas instituições em suas diferentes categorias, né? E o objetivo que vão cumprir dentro da sociedade, especialmente brasileira, né? No sentido de preenchimento de lacunas, de um vazio, né, em relação à iniciativa do poder público, que não vai dando conta de exercer o seu papel, especialmente diante do processo intenso e acelerado de urbanização. Então, foi um dos aspectos que nós vimos neste trecho que nós acabamos de ler. Com o decreto do Código Civil de 1916, organizações como as sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, as associações de utilidade pública e as fundações passaram a ser consideradas pessoas jurídicas de direito privado. Porém, somente em 1935 é que são determinadas regras pelas quais as sociedades são declaradas de utilidade pública. Lembrando aqui do contexto, né, da era Vargas, nesse período em questão. A partir dessa lei, as entidades sem fins lucrativos passam a ter o direito de se beneficiar com deduções fiscais. Tavares, 1999. Em 1959, foi então criado o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, Brasil, 1959, o qual confere às OSCs o direito à isenção da contribuição patronal previdenciária. Em 98, foi decretada e sancionada a Lei de número 9.608, dispondo sobre o serviço voluntário. Essa lei considera serviço voluntário a atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. Brasil, 1998, página 1. Com esse ato, as OSCs poderiam passar a trabalhar com pessoas engajadas em cumprir a sua missão social sem se preocupar em remunerá-las, mantendo-se devidamente amparadas de segurança jurídica. A partir de 1964, com a tomada do poder pelo regime militar, e mais tarde com a quebra do ciclo de desenvolvimento econômico nos anos de 1980 e explosão da inflação, os problemas como pobreza e desigualdades sociais no Brasil foram potencializados e as suas consequências podem ser sentidas até os dias de hoje. Nesse contexto e com a redemocratização política do país, no final dos anos de 1980, surgem movimentos da sociedade civil, como o movimento da ação da cidadania contra a fome e a miséria e pela vida, fundado pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, com o intuito de enfrentar as questões geradas por esse cenário. Assim, em 93, é criado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, CONSEA, e elaborado o Plano de Combate à Fome e à Miséria. Então, nós percebemos aí, né, a trajetória de um contexto histórico que passa do período do regime de exceção, né, de 64 a 85, chegando aos idos da chamada redemocratização do Brasil, né, a partir aí de 85. Podemos também lembrar da promulgação da Constituição de 1988 como um marco, né,
nessas questões aí que são colocadas, e o papel da ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida, empreendida aí pelo finado sociólogo, né, Herbert de Souza, o Betinho. Então, são aspectos que nós podemos destacar, né, no trecho em questão. Daí os autores continuam. Após a redemocratização do país, as organizações da sociedade civil brasileiras iniciaram um processo de articulação, cuja consequência foi a formação do cenário em que se encontra o terceiro setor hoje, e também a criação, em 1991, da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, ABONG, a qual conta atualmente com 240 ONGs associadas, tendo iniciado as suas atividades com 164 associados. A ABONG foi concebida como uma sociedade sem fins lucrativos, democrática, pluralista, antirracista e antissexista, que congrega organizações que lutam contra todas as formas de discriminação, de desigualdades, pela construção de modos sustentáveis de vida e pela radicalização da democracia. Então, destaque aí para o papel, né, para a importância exercida pela ABONG, né? Da mesma forma, como parte do processo de desenvolvimento da cidadania empresarial, surge em 1995 o GIF, ou Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, reunindo organizações de origem privada que financiavam ou executavam projetos sociais, ambientais e culturais de interesse público. O GIF, principal responsável pela popularização da expressão terceiro setor no Brasil, segundo Faulkner, 99, é, por definição própria, uma rede sem fins lucrativos que reúne organizações de origem empresarial, familiar, independente e comunitária que investem em projetos com finalidade pública. Sua missão é aperfeiçoar e difundir conceitos e práticas do uso de recursos privados para o desenvolvimento do bem comum, contribuindo assim para a promoção do desenvolvimento sustentável do Brasil por meio do fortalecimento político institucional e do apoio à atuação estratégica dos investidores sociais privados. Além disso, o GIF também organiza cursos, publicações, pesquisas, congressos, grupos de afinidade, painéis temáticos, debates e outros eventos. Essa citação que eu li é GIF 2002, página 1, aí extraído, né, dessa fonte. Bom, instituído pelo decreto número 1366 de 95, também para o enfrentamento da fome e da miséria, nasce o programa Comunidade Solidária, o qual foi presidido pela primeira-dama do país, Ruth Cardoso, e esteve vinculado diretamente à Casa Civil da Presidência da República até 2002. O autor relata que, a partir da criação do programa Comunidade Solidária, extinguiu-se o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEA. Pérez, 2005, explica que, estudiosa dos movimentos populares urbanos, Ruth Cardoso sugere em seus estudos que havia mobilização da sociedade brasileira, embora fragmentada e dispersa, no início dos anos 90, suficiente para participar da composição das políticas sociais. Entretanto, essa dispersão dificultava o diálogo entre sociedade e Estado. Assim, era o objetivo do programa Comunidade Solidária contribuir com a articulação entre a sociedade brasileira, o governo e as empresas, mobilizando recursos humanos, técnicos e financeiros para o combate à pobreza e à exclusão social. Pérez, 2005. Esse processo deu início a uma discussão paralela sobre a necessidade de se criar um novo marco legal que substituísse a legislação vigente
que continha mecanismos políticos criados ainda no início da década de 30. Bom, a respeito da legislação, nós temos a parte 1, né, desse vídeo 3, que vai especificar melhor, né, essa matéria. Fundada em 97, com apoio do programa Comunidade Solidária, a RITS, Rede de Informações para o Terceiro Setor, hoje, segundo consta no seu website, é uma OSP, autônoma política, administrativa e financeiramente, e sem finalidade lucrativa. Citação, Sede de RITS, 2012. Ela tem a missão de ser uma rede virtual de informações, notadamente pela internet, para compartilhamento de conhecimento e recursos técnicos com as organizações da sociedade civil. Em 25 de março de 1999, foi criado o decreto de número 2.999, qual dispõe sobre o Conselho da Comunidade Solidária e tem como finalidade promover o diálogo político e parcerias entre governo e sociedade para o enfrentamento da pobreza e da exclusão por intermédio de iniciativas inovadoras de desenvolvimento social. Brasil, 1999, página 1. O Conselho passa então a apoiar as iniciativas coordenadas pela Secretaria Executiva do Programa Comunidade Solidária, elaborar e aprovar seu regimento interno. Naquele mesmo ano é criada a Lei nº 9.790, qualificando as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos como organizações da sociedade civil de interesse público, OSPs. Além disso, esta lei institui a disciplina o termo de parceria, celebrada entre o Estado e a organização da sociedade civil, requerente da certificação. Essa parceria dá à OSP a possibilidade de receber fomento para execução de projetos. Além disso, as empresas doam recursos para a OSP, passam a ter incentivos fiscais. Essa citação é de Ferrarese, 2001. De acordo com Silva, 2010, vários prêmios de qualidade e eficiência, tais como o prêmio Eco, Anshan e o Bem Eficiente, Canitz e Associados, Empreendedor Social, Ashoka e McKinsey, Tecnologia Social, Fundação Banco do Brasil e o Prêmio Itaú Unicef, distribuem recursos financeiros às organizações vencedoras. Essa iniciativa faz com que haja uma profissionalização do setor, já que a premiação está relacionada a resultados atingidos. Então, nós vimos até aí a questão desse aprimoramento, né, em relação aos programas que vão contribuir para a consolidação do que hoje nós denominamos aí terceiro setor, né, as ONGs, as entidades e demais categorias aí que podemos também nos referir. Nos anos 90, segundo Falconer, 99 e Silva, 2010, a academia inicia as suas investidas no campo da administração de organizações sem fins lucrativos e surgem algumas produções acadêmicas e os programas de formação e gestão específicos para o terceiro setor, tais como o Centro de Estudos do Terceiro Setor, da EASPFGV, o Centro de Estudos em Administração do Terceiro Setor, da FEA-USP, e o Núcleo de Estudos em Administração do Terceiro Setor, da PUC São Paulo. Bom, avançando o texto, nós temos agora um tema crucial dentro do terceiro setor, especialmente, que é a questão do financiamento, né? As fontes de financiamento, captação de recursos. Então, nós vamos perceber quais os detalhes que esse estudo traz em relação a tal questão. Outro tema crítico e recorrente que assola as organizações do terceiro setor é o das fontes de financiamento das ações sociais.
A articulação D3, Diálogo, Direitos e Democracia, em parceria com o Instituto Fonte para o Desenvolvimento Social, Instituto Fonte 2012, publicou uma pesquisa intitulada Investigações sobre a conjuntura dos investimentos das organizações internacionais no campo social brasileiro no período de 2008 a 2010. Partiu-se de uma amostra de 41 organizações internacionais investidoras no campo social brasileiro, na qual a maior concentração dessas organizações é dos Estados Unidos da América, representando 34%, e a exceção de uma do Canadá, as outras são provenientes de países da Europa, sendo que França, Alemanha e Inglaterra participam com 30% somadas. Os resultados da pesquisa apontam que entre os anos 2007 e 2010 houve um aumento significativo de aportes de recursos no Brasil. Entretanto, nesse período constatou-se uma tendência ao crescimento da qualidade, da quantidade de organizações que diminuíram o aporte de recursos. Posteriormente, entre os anos de 2009 e 2010, houve uma queda significativa de 18,7% no aporte dos recursos destinados ao Brasil. Os principais motivos apresentados pelas organizações para diminuição ou retirada dos investimentos no país foram. Então, nós temos aqui 6 pontos. Esses 6 pontos nós vamos agora estar aí mencionando. Primeiro, crise econômica mundial de 2008 a 2009. O segundo, mudança de prioridade e ou interesse para outras regiões do globo. Terceiro, alto nível de desenvolvimento econômico e social brasileiro. Quarto, mudança da estratégia de atuação da organização. Quinto, maior potencial de captação interna e possibilidade crescente de autossustentabilidade do campo social brasileiro. E o sexto e último, alcance dos objetivos com melhoria da problemática trabalhada. Carvalho, 2012, apresenta uma pesquisa desenvolvida realizando-se uma análise comparativa entre 4 ONGs, sediadas na região metropolitana de Salvador, Bahia. Os resultados sugerem que as organizações que têm uma gestão estratégica profissional, na qual se façam escolhas corretas com relação ao posicionamento competitivo, além de estrutura específica e profissional de captação de recursos, conseguem melhores resultados na obtenção de recursos financeiros para os seus projetos sociais. Bom, nós podemos aqui lembrar, né, aí do planejamento, né, um tema tão recorrente nas nossas análises, né, e aqui também não é diferente. Dessa forma, identifica-se um segundo desafio para o terceiro setor, relacionado com a formação das organizações que fazem parte do setor na capacidade de planejamento, negociação e relações com os financiadores, ainda remanescentes para a captação de recursos. Além disso, a diminuição dos aportes de recursos no Brasil por parte das agências financiadoras internacionais parece sugerir que os gestores das organizações do terceiro setor deverão se voltar para a capacidade de convencimento de financiadores nacionais, considerando o quinto motivo mais frequente da diminuição do aporte internacional, ou seja, maior potencial de captação interna e possibilidade crescente de autossustentabilidade do campo social brasileiro, como mostrado no estudo do Instituto Fonte, 2002. Não somente a crise de 2008 a 2010, comentada anteriormente, mas também a abertura política e econômica de países do leste europeu na década de 80, assim como as crises sociais nos continentes africanos e asiáticos, foram determinantes para o redirecionamento dos recursos provenientes das agências internacionais. Silva, 2000. Bom,
A partir dessa breve apresentação, foi possível passar um pouquinho, né, da importância desta obra, aí dos autores, né, Eider Arantes Oliveira e Adileuza Godoy de Souza. Sugiro que todos possam ler integralmente esse estudo, né, de grande importância para o nosso tema. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e um grande abraço.